The story you're about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Esse é um podcast feito por pessoas que convivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico nem especialista. Bom programa! Olá, queridos ouvintes, estamos aqui no Primeiro Meias e o assunto de hoje é burpee. Mentira, não é não. O assunto de hoje é terapia. Novamente, vamos falar sobre terapia porque a gente é da Igreja dos Terapeutizados. A gente podia ter aquela introdução, né? Terapia. Puf, 2. Aí explode tudo assim. Next summer. O terapeuta. O terapeuta correndo sem camisa. Isso é bom. A pessoa rolando num divã. O divã explode, o terapeuta sai pegando fogo. Parece Freud sempre. Então ele sai e fala, como você está se sentindo sobre isso? E tudo pegando fogo, assim, tipo... temos convidados especialíssimos hoje. Temos aqui Jennifer e Daniel Foca. São dois amigos meus queridos. Jennifer é de Curitiba. Ela é produtora, ela é cheerleader, ela é tudo de bom nesta vida. Me dá um J! Me dá um E! Dá outro N, sei lá. E Daniel Foca estudou comigo cinema também. É um incrível montador e amiguíssimo meu. E a gente também... Eu, como sempre, fico um tempo sem falar com as pessoas. E daí depois volto a falar com as pessoas, né? Então, é isso. Tá tudo bem, gente. Então, César também está aqui. Tô. E a Lois também tá. Se apresente um pouquinho. Jennifer, quem é você? Quantos anos você tem? Eu ia fazer essa piada, mas o cara morreu e ia ficar chateado. O nome dela é Jennifer. O quê? Eu contei na Tinder. A Vi não me encontrou no Tinder. Não foi no Tinder. Não foi no Tinder. Não foi no Tinder que eu encontrei. Ai, gente, eu sou a Jennifer, eu tenho 24 anos. Ah, que nova. Eu sou... Saudades. Eu sou ilustradora. Eu comecei a cursar design de moda, mas eu desisti. E eu sou de Curitiba, mas eu pretendo me mudar pra São Paulo em breve. Então se alguém estiver alugando um apartamento... Não é? Alguém que, olha, a Jennifer tá aí procurando. E o mais importante, eu tenho um transtorno bipolar. Esse é bom. Isso é bom. E qual o seu diagnóstico? Qual o seu diagnóstico? É nome, número e série diagnóstico. Qual o seu CID? Qual o seu CID, gente? É isso. Tá ótimo. Obrigada, Jennifer. Seja bem-vinda. Obrigada. Qual é o seu CID? E você, Foca? Quem é você? Eu sou Daniel Oliveira, também conhecido como Foca, graças a uma risada e um apelido escroto que me colocaram, mas pegou, tá tudo bem. E eu tenho 30 anos, com saudades dos 24. Que mais? Eu me formei em cinema, fiz pós em publicidade e trabalho como editor de vídeo. Conheço a Virginia há... Deixa pra lá, né? Deixa pra lá, deixa essa coisa louca pra lá. Faz mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos? Quando a gente entrou. Foi. Nossa senhora. Você lembra naquela época, a menina? Que emagrecia cá. Nossa, eu pensei que eu não ia me tornar tão rápido o cara da minha época. Exatamente. E já sou o cara da minha época. Qual que é o teu diagnóstico? Eu tenho ansiedade e comecei uma retomada sobre alguns remédios para tratar uma depressão
É isso. Eu tenho um pouquinho de vergonha de falar ainda, estou nesse processo de aceitar que passo por esse processo. Aqui é o lugar certo. É que exatamente o melhor lugar pra fazer. Porque eu sou exatamente aquela pessoa que, ai, você é tão engraçado, tão feliz. Por que tá assim? O que tá acontecendo? Eu sou essa pessoa. Você é a palhaça da turma, como assim? Você Isso me irrita um pouco. Isso me irrita porque tem dias que eu não tô lá em cima. Como que faz? Não, mas esses dias a gente postou um negócio lá no Instagram do Primeiro Meias, eu passei pra Virgínia, lembra? Que eram uns 9 atores, né? Esses Sim. atores têm depressão. Essas pessoas têm depressão. Era o Robin Williams, Sim. a galera do Heath Ledger rindo, era uma galera tipo... Tipo, muitos e muitos comediantes, inclusive, têm depressão. Porque usam a comédia pra falar sobre as dores, só que fala sobre dores e sofrimentos aqui, só que em forma de comédia. Uma mas- coisa não anula a outra. É, Exatamente. Você Mas conseguir não- rir das coisas não anula o fato O de próprio você Márcio, no estar- episódio lá da depressão, contou de um amigo dele lá que se matou e era o palhaço do trabalho. Sim, mas isso é bem comum, inclusive. Isso é bem, bem comum. E, Jennifer, como é que você se identificou aí com o Primeiro Meias? Ai, eu amei. Primeiro eu falei, a primeira Virgínia postou uma foto minha, né? Falei, gente, que projeto é esse? Já tem essa beleza na capa. Nossa, eu já sou uma das primeiras pessoas. Que projeto é esse, gente? Esse projeto deve ser bom. Deve ser. Depois que eu descobri que era um podcast, eu falei, nossa, deve ser aquele escritório, né? Um dia eu vou. Na mesma entonação, vamos lá, 3, 2, 1. Eu não sei, eu juro, sobre pressão. Imagina, fica tranquilo. Deu um pau no microfone aqui e a gente tá tentando refazer Exato. o problema que a gente teve aqui. Então, gente, aí eu descobri que era um podcast sobre depressão e coisas de cabeça. Eu falei, gente, é o auge. Vou ouvir isso aqui porque eu vou me identificar. E me identifiquei. Eu falei, gente, eu passei por isso. É isso aqui mesmo. É No isso. próximo episódio, gente, eu passei por isso também. Também foi esse É momento. minha vida. É minha vida. E você, Foca, quando eu te obriguei a ouvir o... Na verdade, não. Podcast. Você não me obrigou, você sugeriu uma faca. Eu tenho esse podcast e uma faca, escolhe aí. Não, eu... O podcast pode terminar ao vivo não, no ar, né? Essa faca pode terminar na sua barriga. Não, foi. Na verdade, a coisa mais interessante é assim, eu tenho alguns rituais. Às quintas-feiras, às quartas vestimos rosa e às quinta-feiras usamos o carro. E eu sempre ouço o podcast voltando. E é muito louco porque parece que a gente tá realmente conversando. Então, pra mim, a minha identificação com o podcast é a Virgínia que estudou comigo falando sobre assuntos que na época não vivia, mas agora eu vivo e faz muito sentido. Na época não vivia mesmo, não tinha uma experiência. E agora faz muito sentido. E às vezes eu falo, tô dirigindo no carro, falando, é isso aí, galera. É isso O negócio- aí. como chama o entrevistado da corrida? Eu amo ele. O Márcio. Márcio, eu te amo, cara. Nunca mais vou correr. Era a desculpa que eu precisava. Não é desculpa, não. É fato. saiu na base. É, fatos. Sai na Scientific É American. E agora, é engraçado que o tema de hoje a gente fala sobre terapia e vai ser muito mais quase um talk show, afinal a gente já fez um episódio sobre terapia, então todo mundo, né, que ouve esse podcast já sabe mais ou menos como que a gente lida com terapia. Então vão ser várias perguntas, tem aqui vários de... E agora a gente vai começar com um ping-pong. Tem Qual que é uma cor? uma cor. Uma preta. É um... Isso significa... Não, calma, então tem que pensar um pouco mais. Croca ou papete? Quê? Essa é difícil, né? Croca ou papete é difícil. Eu usei papete e da chulé. Eita, então É que por troca. isso você usa com meia. Primeiro, Mas sabe o que é interessante? Que, querendo ou não, eu e você, a gente pegava... Você pegava às vezes carona comigo de volta da faculdade, né? Sim. E o Gregório, que é o nome do meu carro, o Gregorinho Eu era um também momento coloquei de nome no meu, terapia. te falei? Não, qual é o nome do seu? Ele tem a placa FEI e a primeira letra a primeiro número é um 0, então eu chamo ele de Feio. 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 O Gregorinho era uma terapia, não era? Era. Uma série de terapia, a gente... Porque era muito negação. Quando, na época que a gente... Naquela época, sabe? Há 2 anos atrás, né? vamos dar uma... Vamos fingir. Aham. Eu tava super me questionando sobre sexualidade, lembra? Eu tenho uma memória de Satanás. E a gente tava no carro num dia de chuva e eu falei sobre umas dúvidas e você falou,
procura uma terapia, conversa sobre isso, é bom. Vai fazer bem. Você se questiona, tá tudo bem. Se questionar sobre isso. E tem todo o lance da igreja e tudo mais. Foi um processaço pra mim, isso. Um processo com muitas descobertas, amores e dores. Mas Quando que você começou a fazer terapia? Como que foi? Vamos lá, vou começar por aí. Como que foi essa aceitação ou quando que você começou a fazer terapia? foi o seguinte. Eu tava no trabalho e eu tinha às vezes eu era muito grosso com as pessoas. Eu sou super legal, rindo, e eu falo assim, tá bom, só trabalhei, pelo amor de Deus, preciso entregar. Sabe, umas grosserias? E tem uma menina no meu trabalho que falou assim, Foca, então, deixa eu te conversar com uma amiga. Tem dias que não dá. E é alguma coisa que de repente, terça-feira eu vou começar uma terapia. Eu já fiz e vai ser legal pra mim. De novo voltar. E o plano cobre. Eu vou te passar um endereço, dá uma ligada e vai ver como que é. A gente entrou no site, olhou, e aí o cara, eu precisava que seja alguém com alguma coisa cristã, aí o cara era formado em padriologia, não sei como chama isso, mas tinha uns estudos bíblicos, era muito importante porque ainda estava muito enraizado na igreja em não quero perder o que a igreja deu a mim. E foi um processo, aí eu conheci, conversei e falei assim, então tá acontecendo isso, isso e isso, tá acontecendo isso, isso e isso, é isso, eu acho que eu sou gay. Sabe, quando você fala assim, o quê? Aí você fala, não, Paraguai, sabe? Paraguai. Não, mas o fundo eu acho que eu sou gay. Aí ele falou, beleza, vamos conversando e ver. Tanto é que o meu primeiro terapeuta, ele era um homem, e foi muito importante pra mim ser um homem, porque eu falo assim, estou tentando me desenvolver, me envolver sexualmente com a minha namorada, e não está rolando, não está acontecendo. E não é por falta de excitação, mas sempre quando eu não estou com ela, eu só quero estar com um homem. Eu penso em homem, mas com ela tá show também. E eu não quero ficar nessa sinuca de bico, eu quero entender tudo isso. E aí foi, vamos entender como que você se sente em relação a você. Não gosto do meu corpo, não gosto da minha pele. Quem não tá vendo, eu sou um homem negro. E aí foi um processo Só que ninguém tá vendo. Sabe o que você chama? Podcast. No caso. Desculpa, galera. Mas quem já me seguiu no Instagram... E eu sou um homem negro e tinha todos esses problemas de aceitação, porque eu vejo muitas identificação e foi um processo. E aí a gente foi passo a passo até que ele ia sair da clínica, ia para uma outra clínica, só que não ia aceitar plano e ia trocar de terapeuta. Ele falou assim, a gente está no final dessas sessões, a gente vai ter que mudar, você vai ter que mudar se não quiser me acompanhar. E a gente precisa fechar alguns ciclos e eu quero saber como você tá se sentindo. Aí deu, 2 semanas eu terminei um relacionamento, fiquei com o cara, não sei o que lá, e eu voltei falando assim, beijei um cara, gostei disso, eu acho que é isso. Pula, troca uma terapeuta, começa uma vida, vamos falar só sobre homossexualidade. Sim. E aí fomos trabalhando, como funciona, quantos anos tem, desenvolve. E assim, eu troquei de terapeutas muitas vezes e eu sempre trabalhei coisas muito específicas. Então, a primeira foi sobre a descoberta, a segunda foi sobre desenvolvimento. O terceiro, não tem nada a ver com isso, foi sobre trabalho. Foi quando eu não estava conseguindo lidar com pessoas do trabalho muito diferente. O quarto foi aceitação do corpo. E essa última, que assim, amo muito, mas não tava dando pra pagar, que tava caro pra cacete, foi sobre... eu tinha acabado de terminar um relacionamento e eu não tava, e eu saí de casa, então eu estava sozinho pela primeira vez, e eu não estava sabendo lidar com a solidão e comigo, porque eu sempre tive muitos amigos, muitas pessoas perto, e morar sozinho é um processo um pouco mais solitário. Tanto é que quando eu e meu namorado terminamos, a gente voltou, mas quando a gente terminou eu passei por problemas do tipo, eu não sei que salada que eu quero, porque eu sempre conversei, vamos levar a alface americana ou alface crespa? Ou não sei o que lá. E aí não tinha ninguém, e aí ela falava assim, escolhe o que você quiser. E sabe, entender o que você gosta. E aí foi outro processo, e é sempre isso. O próximo que eu vou ter que escrever, ir, né? A terapia vai ser sobre a depressão.
É difícil, né? É um tabu falar. Vai ser sobre depressão e ansiedade e depressão, sobre como lido com essas coisas de vida adulta. Eu tenho 30 anos e realmente estou na fase mais adulta da minha vida, porque afinal não passei dela. Mas ali eu acho que as coisas são muito maduras. Sei lá, agora eu tenho um carro, tenho que cuidar de uma casa, eu tenho gatos que realmente dão trabalho, é uma outra vida. E se você ama a vida, você vai cuidar deles muito bem. E você tem que fazer escolhas o tempo E se todo. você não comprar sabonete de papel higiênico, não vai ter. Exatamente, o Não sabonete é- não se repõe sozinho. Não. Esse papel higiênico, galera, Também não, deixa não eu te sei falar. Aqueles Agora, 12 pacotes. Vou te falar, você tem vergonha de falar de depressão? Tem uma vergonha gigante que eu tenho na minha vida. É sair com aquele pacote de 36 rolos do supermercado de papel higiênico. Eu sempre saio com aquele pacotão e falo assim, esse cara deve achar que eu cago pra caralho, sabe? Ô, Eu fico muito sem graça. E não dá pra sério enfiar no eu isso? juro. E eu sempre peço pra minha irmã comprar, porque eu Sério? tenho muita vergonha. Você tem que E trabalhar não cabe no saco, né? Então eu vou esconder Sim. assim. Aí às vezes eu levo só um de 6, que dá pra escolher isso aqui. Nossa, O não, trabalho é eu dobrado. fiquei pensando se eu tenho alguma coisa com Eu fico super Antes eu sem ficava graça. assim com lenço umedecido, mas É mesmo? o prazer do lenço, da bom. limpeza do lenço É. umedecido, verdade. pelo amor de Deus, gente. Não é qualquer vergonha, né? Fala, não, eu vou na área infantil, finge que tô olhando uma fralda, pego um lenço umedecido, se me perguntar, um chá de bebê. Exatamente. Aí o chá de bebê Nossa. toda semana, né? Toda semana. Você vai dar um lenço umedecido do chá de bebê. Ah, nossa Cada um dá senhora. o que tem. Não, mas sabe o que é legal que você falou? Fralda é cara. O que você falou é legal das suas etapas de terapia, porque muita gente fala comigo sobre terapia, fala assim, não quero passar a vida inteira na terapia, não sei o que falar na terapia. E é legal que, na verdade, o seu exemplo é totalmente diferente do meu. Você vai na terapia com coisas muito pontuais. E isso é muito legal, porque tem começo, meio e fim. Então as pessoas, tem muitas pessoas, muita galera que fala comigo, que fala assim, puta, mas não, porque eu não sei quando vai acabar, eu não quero ficar a vida inteira nisso. E às vezes pode tratar uma coisa muito pontual. É lógico que tem mil depende do coisas em tipo, volta, né? né? Não é só um... Existem muitas coisas envolvidas ali que te dão esse resultado. A gente estava conversando com isso, que é um ponto invisível que você faz lá na costura. Até você descobrir qual o ponto e como desfazer, é muita coisa. Mas pra mim, eu sou uma pessoa que... tem uma explosão, eu explodo, não tem jeito. E aí, quando a coisa explode, é melhor tratar aquele negócio primeiro. Porque eu já cansei, assim, de quando eu resolvo essa situação, ir na terapia e falo... E é 1 hora e eu saio com 30 minutos porque eu não tenho nada pra falar. Sim. Porque E eu só geralmente- fiquei focado em resolver aquilo. E geralmente foi comportamental que você fez ou foi Minha psicanálise? filha, é tão difícil isso pra mim. Nunca sei qual que é. A minha irmã Mas me e como- explica. Vamos lá, tem divã na sala? Não, eu nunca sentei num divã. Mas tem Tá, divã mas na você, sala? é uma conversa. É uma tipo, conversa, bate-papo. é uma Tá. conversa. Não é a pessoa que quase nunca fala. Essa pessoa me incomoda no bolso. entendi. Um pouco. E Essa aqui é agora, Jennifer, como foi o seu histórico com terapia? Ai, é um vai e vem que eu. Muito cansativo, mais cansativo que burpee. Eu falo, gente, eu não quero mais, daí eu tô bem, não preciso. Aí passa um mês, passa 2, daqui a pouco tô tendo uma crise pior que a outra. Minha mãe fala, vai voltar se eu não tô nem aí, se você Sempre quer alguém ou pra não. falar que tem que Vai voltar. voltar. Essa pessoa é muito importante na sua vida. Mas a primeira vez, eu tinha de 16 para 17 anos. Eu tinha muito esse problema de não conseguir falar. Eu tenho até hoje, eu trato muito questões de sentimentos, tipo, não consigo falar pra minha mãe, tipo, ai mãe, eu te amo. Pra mim eu consigo escrever. Agora olhar no olho dela e falar, pra mim não consigo. E minha primeira terapeuta, eu fazia fotografia na época, eu falava com ela por fotos, ela tipo, como que você tá se Olha. sentindo agora? Aí, tipo, eu pegava, selecionava algumas fotos, tipo, no Google mesmo, me sinto, tipo, vi essa foto me tocou. E era sempre foto preto e branco, tipo, sempre com melancolia e etc. Ela me ajudou bastante nesse processo de conseguir reconhecer o que eu tava sentindo, porque, tipo, eu falava, não sei o que eu tô sentindo, tipo. Simplesmente não sei. Aí eu peguei, melhorei um pouco, fiquei um tempo, tá? Mas a medicação, assim, eu parava, daí eu voltava. Aí eu fiquei muito tempo tratando só depressão e eu não vi efeito. Falei, gente, tem alguma coisa errada. Aí ano passado eu troquei de psiquiatra e ele falou, claro que não tava dando efeito, não é só isso que você tem. Aí ele falou, você vai ter que voltar pra terapia, porque você passa por uns processos na sua vida que não são fáceis. Tem a questão da ausência do seu pai, que você fala que você não se incomoda, mas você se incomoda. E a gente tem que tratar isso, etc, etc. Aí eu tive uma outra terapeuta
que eu não me dei bem porque ela, tipo, só eu falava. Isso me incomoda muito. Nossa, Tipo, eu falava, ai, gente, tipo, ela não tá me ajudando porque eu tô falando e, tipo, não tá acontecendo nada. Aí eu desisti. Aí eu tive uma outra terapeuta também que era uma mulher negra, que pra mim foi muito foda, tipo, me ajudou a reconhecer muito como mulher negra, o meu espaço. Fala que você é uma mulher negra. É, É verdade. é verdade. Quem eu estiver vendo, Com também é todos mulher vocês. E eu tinha muito isso porque quando eu tinha uns 12 anos, eu sofri injúria racial no colégio, né? E eu tinha uns psicólogos que falavam, mas você nem é tão negra assim? Ai, Aconteceu mesmo? Isso é... Aí, tipo, gente, se eu tô falando que aconteceu... Isso é horrível, isso é horrível. Tipo, sabe, eu Tem demorei história tantos sobre anos isso. pra me validar e vocês estão querendo me invalidar agora que eu me reconheço como essa pessoa. E bem Então, no lugar que é, tipo, terapêutico. tipo, cara... inclusive. E ela me ajudou muito nessa questão. Aí agora essa minha nova psicóloga, eu amo. Eu consigo sair... Sabe quando você sai da terapia que você parece que você tirou alguma coisa das suas costas? Sério? Você fala, cara, eu tô bem. É assim que eu saio da terapia. Essa minha última terapia, ela me fazia querer beber cerveja, eu nem bebo. Ela falou assim, vou parar pra pensar aqui agora, porque era muita informação. Porque eu, nas primeiras sessões eu já cheguei e falava assim, não gosto de terapeuta que reafirma algo negativo. Do tipo, você sabe que você não tem que, sei lá, eu não faço, mas você sabe que você não tem que gritar com a sua mãe. E a pessoa fala, não, você tava num momento de raiva. Não, filha, é educação, não grita com a sua mãe, não pode. Ponto. Resolve de outro jeito. E essa terapeuta era muito isso. Outro dia eu tava questionando, eu sei que meu namorado vai ouvir, mas eu já falei sobre isso com ele, sobre como a minha relação com a internet, Instagram e tudo mais, é diferente dele porque ele é mais jovem que eu. Ele tem tipo a sua idade. E aí, ela falou assim, você se incomoda tanto com algo que é notoriamente de geração. Você nasceu sem telefone, celular, sem internet. Você estava em outro momento quando isso aconteceu. Ele desenvolveu com esse momento. E aí, você se incomoda porque você acha que é algo pouco palpável porque não está na sua frente, mas você tem que entender que é a geração, não é meia geração, que são só 5 anos de diferença, entrou assim e é assim que eles se relacionam. São outras Então, vivências. esse problema que continua não sendo seu é um problema geracional. Sabe? E aí você tem que entender que tem que aprender a respeitar o namoradinho também. Tem que respeitar o namorado. E eu saí e falei assim, cara, eu enchi o saco do meu namorado, que também chama Daniel, sobre isso. E no final das contas eu tava errado. Não é Eu vim aqui só pra saber que eu tava certo. Eu quero refazer aquela frase. Reafirma que eu tô certo. Troquei de terapeuta agora. Agora, o terapeuta de vocês anota alguma coisa? Não, mas eles sabem tudo. Então, impressionante. A minha nota Nossa. tudo. Olha só. Nossa, mas eu falei, Ninguém na minha última anota. terapia que eu fui, eu falei pra Val assim, Val, mostra aonde é que você guarda as suas anotações. Eu quero ver. Eu quero ver minha agora, nota. porque não é possível. A minha nota Ela da lembra minha tudo. guia, inclusive. Mas assim, a minha irmã, que também é uma mulher negra, graças a Deus, ela se formou em psicologia e já tá clinicando. E aí eu sempre pergunto, ela fala assim, tem um limite de pacientes que você pode atender por dia, tem não sei o que lá, você passa, depois no final do dia, você faz um relatório, você não atende 50 pessoas, você atende algumas pessoas e descreve sobre elas em algum momento da sua semana pra você seguir. Tipo uma ata mesmo. É tipo uma ata. É tipo Será que uma eles ata. passam num grupo de terapeutas assim? Olha só, isso aqui. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. A gente é meme, né? No seu grupo de terapeutas. Nossa, não, Deus. Eu achei que você ia falar que eu ia falar assim, não, você tem que ter um limite de paciência com o paciente. Que assim, não tipo dá, assim. tem uma hora que você tem que falar. É o seguinte, meu querido. Minha querida, vai entregar os currículos. Vai entregar o currículo, é só você sair daqui, imprimir, entregar a porra só do currículo. isso, pelo amor de Deus. Agora que você falou de irmão, etc. Como que foi pra vocês a aceitação, ou se teve, não sei o quê, família e arredores, tipo, sobre fazer terapia, etc. Teve as pessoas que vocês convivem são beleza com terapia, ou as pessoas têm preconceito com isso?
Cara, pra mim foi tranquilo porque meu irmão tem esquizofrenia, né? Então minha mãe tem depressão faz uns 12, 13 anos, então sempre foi aquela questão de tipo, eu sei que você precisa, então meu convênio, eu só tenho convênio por causa de psiquiatra e psicólogo, não, tipo, minha mãe fala, você tem que fazer convênio porque você não pode ficar sem. Sim. Agora o resto da família começou a entender, tipo, é uma doença a partir do momento que eu comecei a ter umas crises, tipo, de convulsionar, porque tava muito forte. E o psiquiatra falando, gente, é um problema. O problema da cabeça é como qualquer outro problema, você tem que tratar. Então a minha família foi super tranquila, principalmente minha mãe. Minha mãe sempre bate na tecla, se você parar, você vai voltar. ela falou Só pra constar, não para porque você vai voltar. Tipo, nem se deu Antes trabalho. de eu viajar, Tem antes de 2 eu vir, trabalhos. Ela bem assim, aproveita que você já tá em São Paulo, vê se teu convênio Cobre. você cobre lá a região. Porque senão a gente vai ter que trocar de convênio. Então minha família sempre foi mais tranquila, assim, não passei por muitos problemas, não. E amigos? Você tem amigos? Os que amigos te- estão fugidos quanto eu, então. Eles no fazem mesmo terapia barco. comigo. Eu sou a terapeuta dele. Não, eu quero Eu só falar. fiz amizade em terapia de grupo. Eu Não quero sou falar amigos. sobre a sua amizade depois da terapia. A minha muda muito, mas depois a gente fala Tá, sobre isso. mas e aí? Como Pra que- mim foi o seguinte, eu tava comentando antes de começar aqui que quando eu comecei a terapia eu ia muito na igreja. E aí tinha uma esposa de um pastor que quando eu disse que ia fazer terapia chorou, porque blá 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 blá. E foi muito complicado. Não, pera, não faz. Pode Esquece contar de- Eu direito. tenho medo de expor, Esquece eu tenho medo de menor. expor que as Expor a pessoas pessoa. stalkeiem e chegam na pessoa. Não, Foi aquela não. voz de pato na frente, não é? Ela tinha medo de eu ir pra lugares sobre que é onde eu podia chegar, o que eu Mudanos, mudando e tudo mais. E aí, conforme fui fazendo terapia, as coisas foram esclarecendo. Eu era um crente muito fervoroso ali, não só de gritar aleluia, mas de ir com muita frequência. Eu ia tipo 3 vezes, 4 vezes por semana na igreja, tipo domingo 2 vezes. E aí as coisas começaram. Veio o trabalho, um monte de coisa pra fazer, eu comecei a ir menos, mais a terapia, que começou a me dar uma lucidez sobre como você quer cuidar e fazer um monte de coisa e não guarda um tempo pra você. E quando você pega um tempo pra mim, tipo meu primeiro terapeuta, o do que ele falou assim, Daniel, você, eu vou reproduzir uma frase que foi um pouco grossa, mas é muito bem humorada. Quando eu fiz a minha primeira sessão, aí ele falou assim, o que difere você da Fernanda Montenegro é a indicação ao Oscar, porque o drama é o mesmo. Eu juro que houve Dr. Paulo, isso, Dr. Paulo nunca eu mais juro, eu não tô esqueci. mentindo, isso é real. E aí ele falou, você é tudo muito. Eu tô com muita fome. Não, você tá com fome, come. Você tá muito gordo. Tá, não, você tá acima do peso, vai fazer um exercício. Sabe? É tipo, vamos tratar as coisas do jeito que elas têm que ser tratadas. Tempestade no Tipo, pelo amor de Deus. Você passou do limite que a psicóloga pode ter como Da paciência. Você virou um meme no grupo dos Com psicólogos. certeza, no grupo. Olha meu paciente Fernanda Montenegro. Mas eu adoro repetir isso, porque é muito É, bizarro e me faz entrar num lugar do tipo assim, toda vez que eu falo, meu Deus, eu não sei que. Calma. É só um. Dr. Paulo Dr. falou. Paulo, arroba Dr. Paulo. E. Não, que ninguém tá olhando, ninguém vai me indicar pro Oscar por causa desse momento. E. Eu quero que alguém te indique pro Oscar um dia pra você bater na porta do Paulo. Tá vendo? Agora eu e a Fernanda Montenegro somos iguais. Segue o Oscar, que ela não conseguiu. Ai. Mas eu também perdi. Não, é sobre a família e tudo mais. Não, aí eu comecei a cuidar um pouco mais de mim, cuidar do meu corpo, eu ia mais pra academia, eu lia mais, eu fazia outras coisas. E aí foi, beleza. Passou gay, igreja, um problema, não sei o que lá. Só que a relação fora disso, eu sempre tive muitos amigos na igreja e fora a igreja no trabalho. E todo mundo no trabalho meio que faz terapia, porque essa área artística é toda problemática. E aí tá tudo bem. E aí foi ótimo. Quando chegou na minha casa, beleza, passa-se uns anos e minha irmã entra na faculdade de psicologia. E aí minha mãe, não sabendo lidar com um filho gay,
começou a ter vários Uma filha outros... psicóloga. vários outras reações, um pouquinho de depressão, um pouquinho de salpicou de depressão, temperou com ansiedade, Uma pitadinha de... um pouquinho de cada. E minha irmã, eu vou falar uma coisa que eu vou me entregar também. Minha irmã pegou a mão dela e pegou o telefone, ligou, marcou, escolheu, falou assim, é aqui, segunda-feira e tá pago. E aí, segue meus ciúmes. Minha mãe falou assim, numa reunião de família, com uma jantar de família. Paula deu o presente da minha vida, que me encaminhou na terapia e cuidou de mim. Eu falei... Eu fiz várias coisas também, porque a Paula é sua preferida. Fernanda Veio aqui, Fernanda ficou, Fernanda saiu atirando. Fernanda, corre aqui! Corre aqui, Fernanda, que ele vai ganhar o Oscar. Olha a academia, quem da academia tá vendo aí, ó, pode indicar. Mas isso foi muito importante pra mim, eu brinco, porque foi muito importante, porque depois de muito tempo, minha mãe falou assim, não sei se consigo lidar com tudo isso, mas é muito importante que você saiba que eu te amo independente de qualquer coisa. E eu tô 5 anos com o Daniel, 5 anos que eu me assumi gay, e demorou anos pra ela me falar que me amava. Eu sempre fui muito grude com a minha mãe, depois teve um gay no meio, um momento gay no meio e até a terapia. E ela tomou alguns medicamentos e tudo mais, mas ela consegue lidar com o fato de que é um fato muito importante, que ela não consegue controlar tudo. E nenhum filho. Então então saiu da terapia na minha casa, saiu de um lugar nebuloso que ninguém sabia o que era, pra uma filha que se formou e é a preferida da minha mãe. Sim. E é isso, gente, a igreja dos terapeutizados! Amém, A pastora Paula! Abençoa, Freud! Ai, meu Deus. Ai, gente, que ótimo! Tá, pergunta aqui. Já passaram por terapeutas queens e bons? Eu recebi uma mensagem agora esses dias, mostrei pro César ali no primeiro mês, no Instagram, de uma menina que passou por uma situação muito chata de ter ido... Era um psiquiatra, na verdade, mas isso acontece também com uma grande frequência, né? Tipo, de você passar por pessoas que não são legais. Sim. E eu tava com muito medo que essa pessoa desistisse de fazer terapia, etc, porque... É foda, assim, eu já passei por pessoas que não eram boas, sabe? Eu já passei por psiquiatra, que eu falava, gente... Eu já passei por psiquiatra ruim também. E por terapia ruim. Ruim e, tipo, a pessoa grossa, tipo... Cara, não precisava desse tratamento. Eu já estou aqui porque eu estou, tipo, no meu limite, Uma sabe? vez eu dei um pra cima do Dr. Paulo também. Ele tava falando assim, teve uma vez que eu falei assim, você acha que eu queria fazer esse drama? Fazendo um drama. Sim, você acha que eu queria ser essa pessoa dramática? Pelo amor de Deus, que não sei o que lá. E falei assim, E aí depois ele falou, ótimo, eu tava esperando esse momento pra entender que você entendeu que você tá fazendo drama, está melhorando pra isso. E que isso te machucou e tá ótimo. Tudo bem, assim. Mas foi muito importante você ter falado. E agora a gente vai caminhar de uma outra forma. Pra não perder. Porque eu fiquei muito chateado. Porque ele falou assim, sempre um drama. Aqui não sei o que é um drama. Aqui não sei o que é... E eu ficava, mano, é um drama, mas sou eu quero melhorar, mas eu não melhorei. Mas eu também passei por uma terapeuta que ela era de um convênio, eu peguei um pouco de trauma disso, que era 30 minutos e ela sempre soltava do como você se sente sobre isso. Como você se sente sobre isso? Tipo, então, 30 gente, minutos 30 minutos. E aí, dá ó, pra eu falar corria no meu speech aqui, dava o texto aqui, ó. Pro diretor falar fora, tá? Aquele pitch de venda, Aprende, né? Fernando Montenegro. Daqui a pouco vai ter terapia de elevador, né? 7 minutos. pra você conseguir. Quanto que você consegue falar até o 7º andar? Não, Aí eu falo, posso começar no subsolo 2? Pelo amor de Deus. Porque é onde eu estou. É onde eu nesse tô. momento. Eu tô abaixo do sol. Eu acho que a minha terapia, não sei se é 50 minutos, uma hora, eu nunca sei. Eu sei que eu tento jogar pra 1 hora. Eu sempre enrolo mais. Ela fala, pra terminar hoje. Não, mas peraí. Não, eu sou do Falta cara que 10 para minutos. antes. Eu pagava uma terapia de 1 hora e eu saía sempre em 50 minutos, porque eu fiz muita terapia de meia hora. Muita terapia de meia hora. Então eu falei assim, essa semana, e eu me senti assim, não sei lidar com isso, e foi.
Porque... Bem direto mesmo. Bem direto. Então a última terapeuta... Começou a marcar 2 caras na mesma hora, né? Você e mais um, ele sai meia hora mesmo, então eu vou marcar 2 na mesma hora. Não, mas e eu tinha essa sensação de passar de meia hora e me sentir culpado. Mas eu tava pagando os outros tempos. Então eu ficava tipo, já deu hora, calma. Eu vou te falar como... Calme, né? Hoje em dia eu ando me permitindo silêncio, porque muitas vezes eu me percebia, tipo, nossa, eu ainda tenho tempo, deixa eu falar mais coisa. Mas tem horas que eu, tipo, permite... porque o meu é psicanalista, então muitas vezes ela fica em silêncio mesmo. E eu ficava incomodada, nossa, eu tenho que preencher esse vazio que está aqui, né? Torta de Esse climão. awkward, né? Que torta de climão. Nossa, acabei de falar. Pelo amor de A Deus! doutora Sueli falou um pouco sobre isso, sobre aceitar que talvez você não tenha nada grandioso ou Oscar pra falar. Exato. E vamos falar do cotidiano. Uma vez eu soltei white people problem, sei lá, tropecei o pé, meu pé tá doendo, eu sou muito triste com isso. Ela falou, você quer categorizar tudo, você quer fazer tudo, você quer controlar tudo. E aí ela falou, white people problem não deixa de ser um problema. É um problema, é um problema. É só tá doendo, tá, se for no médico, vai demorar, que você vai deixar de fazer as coisas, tá tudo bem, vamos lidar com isso. E aí eu parei de falar white people problem, porque eu achei que era racismo reverso. Gente, é brincadeira. Brincadeira, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Inclusive, indo já pra... mas é um inclusive real. É a primeira vez que nós temos 2 pessoas negras nesse programa. Olha! Porque a gente sempre tá muito... E isso é uma coisa que me incomoda várias vezes, que a gente... Eu, César, até a gente tá às vezes num mesmo lugarzinho, assim. E eu achei interessante que você também falou você ter passado por uma pessoa, uma terapeuta terapeutas, alguns, né? Que não entendiam algumas coisas. Falem um pouco sobre tanto essa questão quanto, sei lá, racismo e saúde mental. Alguma observação, né? Peguei profundo. Foi profundo. Quero ver essa piada agora. É sempre assim, se você ouve um pouquinho do podcast, a gente sempre tá rindo, daí vem a vida. De repente... Suicídio. O que você tem pra falar sobre suicídio? Você até volta, mas peraí, deixa eu resolver direito. Ela mudou de assunto. Ela mudou assim, tá? Gente, mudou de capítulo, é outro episódio. Não, tem que ser super um outro episódio. Teve um episódio, mas nos primeiros episódios a gente tava falando de alguma coisa, tava dando risada, eu, a Virginia Thaís... Daqui a pouco, racismo. Aí a Virginia falou assim, então, pra voltar agora eu quero fazer um assunto sério. E ela falou alguma coisa, não vou lembrar o que era. Ficou um silêncio, assim, ó. Aí a Thaís falou assim, isso daí é sério mesmo. Não sabia o que falar. Não, nada. O que é racismo estrutural? Muito difícil. Desculpa, gente. Quer começar? Não, pode começar. Daí eu vou me preparando. Tudo bem. Qual foi a pergunta? A primeira foi você? A primeira foi comentando sobre terapia e as pessoas... E fazer terapeutas com brancos e com negros? Eu nunca fiz com uma pessoa negra. Nem homem, nem mulher negro. Mas se você... Ou, por exemplo, se essas questões vinham e as pessoas, os terapeutas, você sentia que entendiam? Não. Tem terapeutas... Eu sempre vou falar da doutora Sueli, que do Paulo e da Sueli, elas foram pessoas que quebraram muitas coisas e me desenvolveram em muitos pontos muito bons. A doutora Sueli, ela conseguia falar abertamente sobre: eu não sei como você está passando sobre isso, mas eu consigo entender que a gente vive numa sociedade racista e esses problemas podem vir dali. Essa falta de autoestima, esse lugar de se colocar, achar que o homem branco é realmente o mais atraente, o homem negro não é atraente. Tive todos esses problemas. Antes disso, com o Dr. Paulo, a gente falou bastante sobre isso, não tão profundamente, mas eu tive um momento de virada, de aceitar, que eu falo que é realmente a aceitação da minha pele. Quando eu fiz essa tatuagem, eu vou descrever, fiquem tranquilos. É o continente africano no meu braço direito, desenhado com a minha digital direita. E é muito engraçado, como sempre acontece, de uma pessoa negra olhar e falar: que legal! E a pessoa branca sempre falar:
O que significa isso? Mas não, isso é um problema de todo mundo. E aí fica muito claro quando a terapia ela não consegue chegar num lugar de talvez você esteja se sentindo assim com o seu corpo, ou com você, ou como as pessoas te tratam por conta disso. Fica muito claro quando isso acontece e quando a pessoa tenta chegar num ponto que é meio nebuloso, que não sabe o que é. Eu ainda não tive experiência com terapeutas negros pra falar tranquilamente, abertamente, do tipo, foda. Eu vou contar uma história que eu passei rapidamente, porque eu tô sentindo que eu tô falando muito aqui. Não. Mas eu lembro na quinta ou sexta série da minha memória de Satanás, que eu sempre lembro, que eu fui na escola e eu queria sair, usar o banheiro, só que o banheiro da escola pública, sabe como que é, né? Então eu vou usar dos professores. Usei dos professores, fiz meu xixi, saí. Quando eu saí, uma professora cruzou comigo e falou assim, você pode dar uma olhadinha porque tá rolando um vazamento dentro do banheiro das mulheres e tudo mais? Eu falei, professora, então, eu sou aluno, eu tenho 14 anos, eu não sou o encanador daqui. Porque ela, me desculpa, que realmente parecia. Eu falei, mas eu estou com o uniforme da escola. Sabe? E é sempre isso. E às vezes eu conto essa história de como eu me senti, porque às vezes, acontece da pessoa perguntar, qual momento você sentiu racismo? Aí acontece essa primeira experiência que eu lembro, assim, de cara que eu falei, mano, tem alguma coisa muito errada nisso, porque eu tenho 14 anos e ela tá me confundindo com... Então, da escola, dentro de uma escola. De uma escola. E tá tudo bem, assim, eu não teria nenhum problema ser o cara que vai consertar uma privada. Mas eu era um aluno. Eles são tão acostumados a achar que pessoas negras só precisam servir, que pra eles é uma coisa... eles não trabalham Você aqui. falou uma coisa que eu vou te corrigir. Aí tudo bem, depois você continuou e eu entendi porque você falou isso, mas você falou assim, e tudo bem. Não é. Não, aí depois você falou que depois você continuou e falou, é tudo bem, eu sou o cara que conserva nada. Tudo bem ser o cara Não que com a conserva. profissão. Não é a profissão, o problema da profissão, profissão... o problema não era a profissão, o problema era toda aquela situação O contexto, ali e ela me abordar e assim, eu posso mostrar, vai no meu Instagram, vai ter uma Que foto mostra uma falta de... que eu era criança com rosto de criança, eu sempre fui essa criança com rosto de criança e eu sou um adulto com rosto belo, não sei A melanina. a melanina fez pois. milagres esse tempo todo. Mas isso e aí quando eu conto essa história, sempre tem duas reações. Puta, que chato. E a que fala, mano, isso é errado, isso é realmente um problema de afirmação, isso pode significar muitas outras coisas. Vamos tentar entender quais outros momentos que você passou e por que e como isso reflete agora aqui. E esse é o melhor. Né, quando falaram pra você isso, tinha 14 anos, né? Falou. Eu tava no ensino você fundamental. leu aquilo no seu consciente, Sim. e como seu inconsciente leu aquilo que você nem sabe. Entendeu? Isso que é o grande problema. Mas eu estava lendo esses dias uma matéria, não sei onde era, que tá falando isso, como a criança retém muita coisa no inconsciente dela que você vai se descobrir 15 anos depois, com 30 anos, você assim, eu tenho um trauma de alguma coisa. Porque, eu tinha uma tia... Meio freudiano falar isso pela sua infância, mas não, é verdade, mas eu li Freud tinha um ponto. Eu li uma frase hoje que é muito interessante, que você não tem problemas de relacionamento, você tem problemas de criança. Que tipo, o problema não são os seus relacionamentos agora, o problema são coisas que você viveu lá na sua infância que você carrega até hoje pros seus relacionamentos. Você viveu, você viu. Exato. Eu tinha uma tia que ela falava, a gente fazia na igreja, cantava, fazia um monte de coisa, aí ela falava, a gente vai cantar no presídio, a gente vai cantar pros... Gente, eu fui pra todos os lugares, menos pra presídio, porque minha tia falou assim, cuidado pra não ser confundido e ficar lá dentro. E eu nunca na minha vida pisei num presídio. Nunca. E eu, isso assim, espero nunca precisar pisar. Mas é um desespero tão grande de ser confundido. E assim, e é pior, de ser confundido, porque tá no subconsciente que o cara preso é preto. Porque o preto tem que estar preso. Exatamente. E aí é uma coisa que talvez um dia eu vá. Mas até agora... É a mesma coisa na questão que a gente sofre de, tipo... quem não deve, não teme. Por que vocês têm medo de polícia? Porque é uma coisa estatística, cara. Tipo, uma criança morreu numa favela, tipo, de uniforme. Por que será que a criança tem medo? Tipo... Ela vive isso todo dia, ela sabe que, tipo, ela vai ser o alvo, querendo ou não. Não importa onde ela esteja. Sim, assim, tipo, rola muito isso. A Virginia e eu, a gente divide a mesma ideia. Tipo, a gente nunca vai entender isso. É que nem o Dr. Paulo, ou não, sei lá, a Sueli. Eu não entendo. E nunca vou entender. É impossível. Sim. Mas eu sei de onde vem. Às vezes eu converso com pessoas que têm até uma coisa que eu até falei com a minha terapeuta, tem umas pessoas que têm uma raiva
dentro. E assim, eu tava conversando com ela, eu falei assim, Roberta, não tira a razão dessas pessoas. Porque, eu não entendo a raiva. E posso pontuar várias coisas, mas eu não tiro a razão. Porque tem toda a razão. E muito mais. Então, assim, é muito difícil, assim, né? Eu entendo que, assim... Eu tenho uma amiga que é negra e a gente fez um churrasco uma única vez lá em casa e a minha irmã tava lá e ela sempre teve essa curiosidade de ir pra terapia, mas ela nunca foi pra terapia porque ela queria ir com uma pessoa negra. A gente volta pra estrutura da educação e tudo mais. Mas a minha irmã, conversando com ela, falou, olha, você pode ir e você pode encontrar pessoas que não são negras e consigam chegar próximo de algo e te ajudar. E aí quando chegar, você conhecer uma pessoa negra, vai, só trocar. E tá tudo bem. Mas esse lance tem a galera que eu sinto aqui, pelo menos em São Paulo, a galera negra militante, que não ainda frequentou a terapia, ela tem essa resistência porque elas querem se ver, ter uma identificação, representatividade em todos os lugares que elas vão. E, por enquanto, tá um pouco mais difícil, porque assim, nem todo mundo tem acesso à faculdade, nem todo mundo consegue. A minha irmã teve que parar de trabalhar porque não tava dando, porque era muito estudo e muitas coisas. E a gente tem que ter, entender que vai mudar e vai melhorar e vai dar tudo certo, mas que não é pra deixar de ir, porque se você não consegue tratar esse problema de racismo ali, que você sofreu e tudo mais que é mal, tem outros problemas em volta que uma pessoa branca vai conseguir chegar e te ajudar mesmo assim. E talvez mais pra frente. Às vezes eu vou afobado querendo falar de tudo e assim, nada se conserta de uma vez. Um bolo não se faz com todos os ingredientes de uma vez. Você coloca um de cada vez. Aos poucos você vai resolvendo. Eu realmente gosto de ir na terapia com um problema, algo que me incomoda muito e tratar isso. Porque eu sou uma pessoa que gosta, como editor, gosto do início e gosto do fim. Eu gosto de saber se tá melhorando ou não. Se não tá melhorando, eu troco. Porque eu quero chegar num resultado que seja bom. Eu quero chegar, e nem precisa ser o melhor resultado, vamos todos pra Disney. Não. Talvez seja melhor a gente tentar um outro caminho e ter uma solução. Se a gente vai todo dia com um problema novo, que também não é uma questão, mas pra mim que se todo dia eu vou com um problema novo, alguma coisa nova que não sei o que lá, tudo fica meio solto, nada fica meio resolvido. E pra mim, então, vou tratar como me sinto, com as tristezas, com a variação do humor, com um monte de coisa, e vou tentar melhorar isso. Porque eu preciso ver algum resultado. Somos todas pessoas diferentes, temos necessidades diferentes, temos não, tá ótimo. Temos necessidades diferentes e deve ter terapeutas que vai dar certo e tá tudo bem você fazer, tentar vários terapeutas, sabe? Antes, você não precisa ir no primeiro e já bater, já dar super certo aquela pessoa. Não, às vezes não vai igual dar professor, certo. Tem professor que tem uma didática que pra você não serve, outra pessoa serve. Vocês contaram essa coisa de voltar, né, e ver a questão de educação e tal, e você for pensar, quando tem acesso a uma educação, psicologia, por exemplo, algumas faculdades, pode ser, não a última escolha, mas eles querem, né, quando você parte do nada, você fala, pô, quero alguma coisa que me dê dinheiro. Às vezes psicologia é algo que não tá nesse rol. Não, quer dizer, porque ele pode estar num hobby, mas ele é um investimento de muito mais longo prazo. E talvez é mal visto, se já é mal visto por todo mundo que fala de psicologia. Nossa. Sim. Sabe? Por exemplo, eu quando fazer cinema, os caras falam assim, nossa, fazer cinema, nossa, você quer ganhar dinheiro, não? Pô, sim, rola muito. Ele rola muito. Então, às vezes tem até uma pressão social, familiar, tipo, cara, não vai fazer cinema, não vai fazer psicologia. Vai fazer, sei lá, vai tentar prestar medicina, porque lá a gente sabe que dá certo. Antes da minha mãe passar na terapia, a minha mãe queria que todo mundo traçasse o mesmo caminho que eu tracei, porque eu tava tendo um sucesso. Então, Dani, leva a sua irmã pra conhecer a faculdade de cinema, talvez ela goste muito. Ela quer fazer outra coisa. Gente, deixa ela fazer outra ser mais coisa. feliz. Aí, tipo, a primeira faculdade da minha irmã, o primeiro curso que ela começou foi eventos, porque era mais ligado a alguma coisa. Não, porque te dava alguma coisa ali, porque evento tá acontecendo o tempo todo. Aí depois ela trocou por psicologia. A minha outra irmã fez nutrição, porque ela gosta de nutrição, mas ela é um pouco mais de exatas, e ela tá fazendo contabilidade e tá indo bem, saca? Mas tá tudo bem, cada um seguir um caminho diferente. Tipo, não é uma família de médico que tem um monte de médico, pai médico, filho médico. E é mal concorrência quando é muita gente. Mas suas duas irmãs tivessem edição. É bom eu não ia deixar. Olha aqui, garota! Eu perdi a Montenegro aqui, minha bem. Ela ia ficar no final do job e ia puxar o cabo do computador.
Não salvou. E, Jennifer, conta a tua experiência de ter conseguido fazer com uma mulher negra uma... Cara, eu me senti mais acolhida, assim, sabe? Porque eu sabia que ela tinha terminado o mestrado, então, e tipo, por ser uma pessoa negra, ela entendia muito da questão do colorismo, então eu sabia que, tipo, ela não ia ser aquela pessoa de falar, você tem certeza que aconteceu isso com você? Você não é tão escura, né? Não sei o quê. Mas será que não era só preconceito com o seu cabelo? Tem certeza que é ligado à raça? Eu falei, tenho, porque tinha pessoas brancas de cabelo cacheado na minha escola e não acontecia a mesma coisa, tipo. Então eu senti, tipo, esse negócio de representatividade rola muito, que você fala, caralho, sabe? Mas, e ela me contou também uma história que aconteceu igual com você, só que ela tava fazendo mestrado, ela fazia na UFPR, e uma professora, ela tava saindo da sala, tinha pegado café, a professora pediu pra ela trazer café. Aí ela, então, eu sou aluna. Tipo, sabe, tipo, mesmo ela estando numa, claro que, tipo, estando numa instituição que as pessoas passam uma questão de, tipo, é inclusão e não sei o quê, mas você sabe que, na real, não é bem assim. Então, tipo, mesmo ela tendo se graduado, estava fazendo mestrado, mas ainda... Por que tem um negro fazendo mestrado aqui? Tipo, é muito raro. É muito, tipo, muito... nossa, como que conseguiu entrar aqui? Sabe? É uma questão também de, tipo, não é inteligente o suficiente. E eu carrego isso muito. Eu sempre falo, tipo, cara, a minha estima, tipo, eu tenho muita baixa estima intelectual. Eu sempre falo, cara, eu não vou passar. Cara, eu não vou bem. Não sei o quê. Ano passado eu estudava muito, muito no vestibular. E eu tinha aquele negócio, nossa, eu preciso tirar 900 na redação, eu preciso tirar não sei o quê. Não sei o quê. Eu peguei o Enem, eu falei, cara, eu não vou bem. Tipo, eu não fui bem, não vou conseguir nada. Daqui a pouco eu recebi, tipo, negócio do ProUni, consegui bolsa aqui, consegui bolsa lá. E eu falo, cara, eu acho que, tipo, eu não sou tão burra assim quanto eu achava. Porque na escola, tipo, eu não ia bem em exatas, mas, tipo, a matéria que eu mais amava era filosofia e sociologia. Então eu era muito bem, mas, tipo... mas essas matérias, né, tipo, é tão fácil de fazer. Tipo, tem aquela coisa, né, quando, sei lá, no seu caso, né, que você era mal exatas, tipo, podiam culpar, sei lá, a sua cor. Sim, e é um branco, tipo... não, é porque ele é da arte, né? Sei lá, ele é da humanas, ele é biológico. Tem sempre uma desculpa, né? E tipo, assim, nossa, eu até ia falar, é o mesmo cérebro, mas não é, né? Porque tem muito branco com cérebro de azeitona. Sim, mas, bem enfim, fechado, não rola muito mesmo, isso. mas mas é tipo uma matéria que, tipo, não precisa ser inteligente pra fazer. Tipo, sabe? É um negócio assim que você fica, tipo, tá, tipo... Pra estudar filosofia você tem que ser muito inteligente. Tipo, gente, quem que entende o que aquelas pessoas falavam? Você fica uma hora lendo uma linha do livro porque você não entende. Me contaram o paradoxo, eu acho, do gato. Você já viu isso, não? É de um cara, de um filósofo, eu esqueci. Mas é um gato, tem um gato dentro de uma caixa. Sim, gato dentro da caixa. O experimento de... Exatamente. Olha que... Aí eu contei para umas pessoas e eu recebi umas respostas muito boas. Tem um gato dentro de uma caixa, só que você não sabe se o gato tá vivo ou tá morto. Se você abrir a caixa... como é que é? Se abrir a caixa, o gato morre. Então você não consegue provar se o gato tá vivo ou morto. Porque você não pode abrir a caixa. Então, enfim, tem todo um pensamento sobre isso. Alguém, sabe, aí eu tava contando com uma galera falou assim, abre a caixa logo. Então, tipo, não é ideia. É coisa idiota, coisa assim. A ideia é você pensar. Essa é a ideia de você pensar. Você tá questionando o seu próprio pensamento. Às vezes fala, mas por que eu tô pensando desse jeito? Mas é engraçado que essa coisa de se sentir representado, agora tem um amigo meu que ele tá começando a cursar psicanálise e tal. E daí algumas coisas interessantes que ele falou. Que primeiro que, tipo, uma das coisas que eles aprendem é que o psicólogo não tem que saber de tudo. Né? Tipo, mas é lógico que eu sou um pouco do tipo, vou primeira vez no psicólogo e tal. Tem que ser alguém minimamente inteligente, assim, né? Que eu considere, porque senão eu não vou respeitar a opinião da pessoa. Tem essa. Tipo, pelo amor de Deus, eu lembro que teve uma vez que eu fui em um que era alguma coisa do tipo, que era, sei lá, ele não achava, sei lá, nossa, Michael Jackson não era foi um grande cantor dançante. Eu não vou conseguir respeitar. Você tirou essa ponte da onda. Entendeu? Exato. É
Ok, ninguém vai esperar se superar, a gente mata. Exatamente. É tipo, amor. Nossa, David Bowie nem era tudo isso. É o quê? Amado! É o que? Eu não Amado. fiz opinião, porque tive Exato. cura. Eu tive uma psicóloga Até eu não que... vou conseguir, entendeu? Daí eu fiquei imaginando que às vezes também deve ter. Hoje, é eu um pouco eu isso. postei um negócio muito assim, porque Dá o tipo, seu Instagram, eu aproveita. sou muito. Seu Twitter. Ai, Black Jane em tudo. Black Eu Jane sou- tudo! Eu sou muito viciada no Michael pela minha mãe, assim, sabe? Tipo, questão de, tipo, chorar. Tipo, chorar mesmo. Minha mãe tem os vinil e etc. Aí eu tava assistindo aqui, né, um show dele da época do History. Aí eu fiz um negócio e eu falei, gente, não tem ninguém mais completo do que, tipo, artista mais completo que o Michael. Aí uma amiga me... Daí eu escrevi, eles que lutem, né? Tipo, aí uma amiga minha comentou, é a Beyoncé. Eu falei, amada, ela pode chegar, mas ainda ela não chegou. Não, não vai nem... Esses dias, eu amo Beyoncé, mas- Nos episódios eu botei uma música final do Michael Jackson. Que é aquela que ele gravou no Pelourinho. Sim. Eu tava vendo o clipe, cara, e eu olhava aquele negócio e falava... Mas você sabe esse que... cara é impressionante. Não pelo clipe, não pela música, mas pela ideia. Eu falava, esse cara é impressionante, cara. Não, uma Não, vez porque ele eu fez coloquei, a eu indústria, coloquei né? essa Foi música. assim. Eu coloquei essa música e fui pra quem é de São Paulo, tem uma vida chamada Mofarreg, que é entre agências e produtoras, um pouquinho de violência e assalto. E eu andei ali, coloquei essa música e falei assim, ninguém vai me abalar. Será que é Deus no Poder e Michael Jackson aqui, ó. Aí o cara falou, passa a grana. Aí, peraí, só isso aí. Peraí, você tá ouvindo Michael Jackson? Tô. Não, relaxa. Relaxa. Que Michael te abençoe. Ouve isso aqui. Olha essa virada, olha essa virada. Mas eu fico impressionada como as pessoas têm a paixão de falar. O cara, revolucionou a indústria. De todas as formas. Aqueles clipes, eu falo, gente. Daí imagina se o terapeuta vira e fala isso pra você. Amado. Entendeu? Amado. Senta que eu vou te ensinar. Eu passei por uma terapeuta que eu tive uma questão. Eu tava, não vou citar nomes, mas eu tava Não vou expor. não vou expor, mas eu tava É fazendo... você! Viu, fulano? Tá na Avenida Paulista, número 300. Não. Peraí, você vai falar da minha mãe. Não, mas eu tava lá, falei assim, não, então eu vou ter que faltar 2 semanas que eu peguei uma campanha política pra fazer. Campanha política, show. Aí eu falei, não, é desse partido aqui, que tem um pássaro. Ela, já adorei, pode faltar. E eu faltei e nunca mais voltei. Eu tô faltando Não, até agora. real, isso é muito real. Eu comecei a minha última terapeuta agora, na época das eleições. Eu tava muito sensata, tipo... né? Eu tenho que fazer Deixa essa eu pergunta. ver aqui. Exato, vai votar em Se ela quem? chegar com uma camisa do Brasil, pronto. Pronto, mais mas eu volta. não Mas tem um volto episódio da John mais Jones aqui. que eu amo, que ela fala assim, essa camisa também é nossa. Sim, essa bandeira é nossa, não exatamente. tem que ficar com raiva da bandeira. Não, mas imagina só, daí É o que cara você começa a assimila, falar, ai, né? nossa, Eles não, usavam- Bolsonaro, é isso, é maravilhoso. 17, Eu não ia Nossa, eu dei conseguir. muita sorte Não com ia psicoterapeutas, conseguir. né? Não ia Não, mas conseguir. essa Incrível. do 45 foi muito difícil pra mim. Porque ela já adorei, pode faltar tranquilamente. E nunca mais voltei. Então, mas é porque, assim... Você adorou, mas eu não, Porque, querendo ou não, também tá num lugar de poder um pouco ali, né? Tipo, a pessoa Sim. tá levando você pra um lado. Tipo, imagina É. se de repente você tá lá. Quando eu vi, eu Voltando tava pra fazendo essa. assim, ó. Eu tava fazendo assim, eu abri meu olho e tava com a arminha na mão. Que isso? eu vi que tava batendo panela. nossa. Quando eu vi, eu tava com a panela na parede. Eu dei sorte da psicanalista, ela enche minha bola, né? Tem vezes que ela pede dica de filmes de Netflix e tal. Aí teve um dia que alguém falou pra ela de algum filme, ela falou assim, ela pensou, ela contando pra mim depois, eu pensei, o César nunca me falou É só disso aí. voltar a fazer de novo. Porque O César nunca me falou desse filme Netflix. Acho que não é bom. Não vou assistir, não. Ah, moleque. Aí tem na época da febre do Game of Thrones, eu ia lá e às vezes a gente comentava, porque eu falo de tudo, né? Inclusive dos episódios do Game of Thrones. Parece Aí teve um que dia que eu esqueci de falar porque eu falei de problemas processuais. Nem sei porquê, mas enfim. É, e aí é, ela é. tava indo embora, ela abriu a porta e falou assim, esquecemos de falar do último episódio de Game of Thrones, né? A gente fala semana que vem. Essa doutora Sueli, depois eu dou o arroba dela. Eu nem tenho o arroba dela. Minha irmã falou assim, sabe como saber, como você sabe como você descobre se você pode atender ou não essa pessoa? Ver se você tem ela no Instagram e quantas pessoas em comum ela tem. Se já tá no seu círculo de rede social, não pode atender essa Mas eu não pessoa. sei nada, né? Não, mas tudo bem. A grande É questão, incógnita. mas eu ia falar da doutora Sueli, que é um amor, que ela falou assim, nessa questão racial ainda, voltando, Voltando. ela virou, falou, tô lendo um livro.
Eu comecei a ler um livro, eu achando muito importante, e eu vou te indicar, se você não comprar, eu posso te emprestar, que é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Bicho. Que é dessa autora que é negra e conta seus problemas, suas questões nesse livro. Ela é importante, ela passou por muitos problemas, muitos processos, o que me faz entender um pouco melhor, e por isso que a gente está aqui conversando. Então leia também, porque vai fazer bom. Isso é a diferença. Da pessoa que fala assim, acho que sofro constantemente no meu trabalho problema de racismo, vamos supor, não é o que eu passo. E a pessoa vai lá e vai falar assim, qual o mais próximo eu posso chegar ali para tentar resolver. Se a pessoa tem um mínimo dessa boa vontade, desse sabe? É de um desse glacê. feeling, é um tato, é um um trato tato, social. Se ela abre para pelo menos ler um capítulo de alguma coisa. Hoje a gente também pode resumir como um bom profissional, Exatamente. né? É um bom profissional. Ele profissional. vai conseguir, ele não vai te dar a resposta, ele não fala. Então, na página 13, ela falou isso e passou por isso. Não, mas ela vai falar, olha, ela passou por isso, porque ela tá sendo... Quando você vai escrever um livro, eu que não escrevi nenhum, sei te dizer muito bem, que você vai ser muito sincero, principalmente se é um livro biográfico. Você vai descrever exatamente como que ele tá se sentindo. Eu tô lendo o livro do Lázaro Ramos, e ele descreve... E eu falo assim, eu já fui nesse lugar, tão bem que ele fala, eu consigo ver esse lugar. E aí a pessoa pelo menos minimamente vai entender de uma outro ponto de vista o que é um problema relacionado e vai tentar seguir. Já que talvez não, com certeza ela nunca vai passar perto disso. Faz uma diferença, né? Faz uma diferença. Faz uma puta diferença. Tipo, agora eu te mostrei, né, o livro lá do Mente Inquieta, que é de uma psiquiatra falando sobre ter bipolaridade. Tipo, ela é psiquiatra e faz uma diferença, lógico que faz. E queremos entrar no racismo e saúde mental, é pesado demais. E é muito complexo, eu quero fazer um episódio só sobre isso. Só sobre isso, se quiser pincelar, pode. Talvez eu não saiba mas se falar quiser também. pincelar sobre isso, alguma Se coisa. quiser dar uma pincelada, Fala a pergunta. a gente vai indo, né? Eu não sei qual, porque eu não pretendia falar disso, só veio. Mas não, o tema que realmente passou, né? Racismo e saúde mental. Racismo e saúde mental. Coisas super ligadas. Não é? Elas... Ai... Complexo, né? Vai vir. Vai vir. Pior que vai vir muita coisa. Vai vir muito sentimento e eu não... Não, porque uma muito coisa que a gente problemático comentou pra um mim. dia nos episódios é isso, né? Porque quando... E eu acho que a gente comentou de ricos e pobres, mas eu acho que tem um pouco dessa questão de negros e brancos também, né? Quando você tem algum problema, uma depressão, algo do gênero, é tratado completamente diferente, né? O negro e o branco. Sim. Entendeu? É quase diminuído o do negro, né? Do tipo, como você primeiro falou, pra quê? Não, mas tem nada. Certeza que é isso mesmo? Certeza que você tem isso? Sim. Eu acho que... quando é branco, não. Pelo amor de Deus, vamos lá no psiquiatra, vamos no doutor. Eu acho que acontece algumas coisas naturalmente não, corriqueiramente na família negra da periferia, e eu vim da periferia na Zona Leste. Não morei numa comunidade, realmente não sei como é isso, mas o bairro onde eu vivia era um bairro pobre. Existe um lance que é sobre como você consegue ver o futuro. E eu sou uma curva dentro de todos os meus amigos ali ao redor, porque eu comecei a estudar em ONGs muito cedo e eu trabalhei muitas coisas por fora disso. Então, quando a gente está trabalhando sonhos e desenvolvimento, isso tem tudo a ver com saúde. Para mim, tem tudo a ver com saúde mental, porque você chega até um certo ponto e esse certo ponto não te permite desenvolver, e aí você não consegue ultrapassar esse ponto, e aí você começa a lidar com frustração, e é a primeira coisa que você consegue, que pra mim bate, é isso. Eu vou dar um exemplo da EMB. Eu estudei na EMB aqui na Moca, uma faculdade ótima, uma faculdade bacana, e ela não é barata, mas eu entrei com bolsa depois de um tempo. No primeiro semestre, eu tava trocando uma ideia, o nome dela é Dani, eu falei. E ela falou, como foi as férias do primeiro pro segundo semestre? Aí ela falou... Aí eu falei, eu fiquei trabalhando, eu trabalhei desde sempre e tudo mais, eu fiquei trabalhando e consegui curtir esse período, mas consegui descansar. Aí ela virou e falou assim,
Eu fui pra praia. Eu falei, que legal, foi pra Santos, como que é, né? Ela, não, fui pra Itália e tudo mais. E aí você começa, no segundo semestre foi um dos piores, porque você começa a ver que você não vai viver essa realidade. Você tá no mesmo lugar, você tá estudando as mesmas coisas, só que essa realidade não é pra você ainda, nesse momento. E aí você começa a ver, tem outro questão que é um pouco sobre como a gente se desenvolve na educação, que é, uma vez o professor sugeriu um livro na faculdade também, e o nosso amigo, que eu não vou citar o nome, porque eu amo muito ele, mas a gente não fala faz tempo, falou assim, eu li esse livro no ensino médio. E tipo assim, no primeiro ano do ensino médio. E eu, sei lá, no primeiro ano eu tava lendo Dom Casmurro chorando porque eu não queria ler Dom Casmurro. E o tempo que a pessoa levava ali para desenvolver todo um assunto mais filosófico interno, a gente passa raso e a gente começa a ver que você tá no raso, e você tá no raso há tanto tempo que quando chega a profundidade você não sabe o que fazer. Porque na prática você é só bater os braços, só que você está se afundando. E aí você se afunda na frustração de não ter uma educação boa, você se afunda na educação de não conseguir ir para a Itália nas férias de junho para julho, né? ter que trabalhar, ter que virar à noite, e no dia seguinte trabalhar e entregar um trabalho da faculdade, você sofrer um pouco mais para conseguir fazer as coisas, enquanto a outra pessoa tá numa outra situação. E aí, para mim, a minha relação é como eu tive que lutar muito mais para conseguir chegar num lugar e mesmo assim ser descredibilizado muitas vezes. Muitas vezes. Teve um diretor, que eu também não vou citar o nome, mas eu vou com vontade de dar arroba de todo mundo aqui, que falou assim, isso foi muito ruim. Ele falou assim, esse lettering, esse texto aqui que tá na tela, tem que ser o tempo suficiente na tela para um garoto negro de ensino médio, que estudou ensino médio conseguir ler. Quem era esse garoto? Tá, né? É. Quem era o único garoto que era do preto da periferia ali? Era eu. E eu tive que falar, beleza, desculpa. E dobrar o tempo. E foi muito ruim isso pra mim. Foi muito ruim. Entender que ele tem razão. Não, ele tem razão não pelo exemplo. Ele tem razão de mostrar onde que era o meu lugar. Ele não era que ele tem razão. Ele falou, ele me colocou num lugar. Ele me deixou naquele lugar e foi ótimo eu ficar naquele lugar para saber que eu tinha que sair dali. Porque a gente está acostumado a entender que a gente sempre vai ficar ali. Então foi ótimo ele ter falado para eu falar, não é assim. Eu estudei como você estudou, eu vou me formar no mesmo ano que você vai se formar. Eu trabalho no mesmo lugar que você trabalha e eu vou conseguir assim como você vai conseguir. Você vai chegar na sua casa em 20 minutos e eu vou levar 2 horas, mas eu ainda vou chegar em casa e vou conseguir estudar, vou conseguir fazer as coisas. É muito complicado você ultrapassar. Eu tive que ouvir essa ofensa para conseguir andar. Porque você tá tão acostumado do tipo... você fica acostumado. Você tá acostumado, e não é bom, mas você se acostuma a entender que porque seu lugar é aqui. Sobreviver. Você tá tão cansado tipo, de passar por isso todo dia que você fala, ai, cara, não vou nem perder meu tempo, sabe? Exatamente. Tipo, não dá. Então, mas aí eu volto àquela coisa do consciente e inconsciente. Isso conscientemente vocês tomam dessa forma. O que é ótimo por um lado, mas o que o inconsciente retém, que você vai descobrir anos depois. Do tipo, você fala, tem uma baixa autoestima. Por quê? Porque eu sempre fui tratado assim. Por mais que eu dou Por que eu só tive que ouvir essa ofensa pra daí conseguir sair desse trabalho? Porque na tua cabeça, tipo, eu tenho que me acostumar com isso. É só mais uma vez, só mais uma vez. Não, você sempre se põe numa posição de comparação, né? Sim, e isso sempre. Psicologicamente é horrível. É igual o Mano Brown fala, né? mano, você tem que fazer 10 vezes melhor, entendeu? Só que, de uma certa forma, talvez você não precise Não fazer precisa, 10 vezes melhor. As pessoas Mas elas vêm desse jeito. Você tem que fazer. se esforçar muito mais e fazer muito mais coisas. Isso, de uma certa forma, cansa. É exaustivo. Sim, é você exaustivo. tá nadando, cansando, pra mostrar que você é minimamente humano e vai conseguir. Você falou, você tá falando, você tá em BI, você falou, o primeiro semestre lá foi caro, depois eu consegui uma bolsa, mas você pagou o primeiro semestre, nas suas férias você trabalhou. Pra chegar na menina e falar assim, então eu tava na Itália. E tipo, ela não tem culpa de estar Não, show, mas pra mim aquilo tocou num lugar que tipo, eu não tinha condição, é muito complicado isso pra mim. E isso foi um dos momentos que mais me irritou, porque eu falei assim, porra, mano, sério, que tá, por quê? Por quê? E eu também foi no período da faculdade que eu tive minha consciência política também. Mas foi um cara que sentou comigo, um sócio da produtora que eu trabalhava, sentou comigo e falou assim, Foca,
sério, não dá pra você votar. Assim, você pode votar em quem você quiser, mas quem tá fazendo pelos seus? Eu sou um homem branco pobre da Vila Madalena. Sim. Eu poderia votar nesse cara. Sim. Mas quem fez você entrar, quem fez você conseguir, quem trabalha pra você se desenvolver? Na hora que você, eu não vou te dar nenhum nome, mas na hora que você pesquisar minimamente e entender quem é que tá fazendo pelos seus, talvez é ali que você tenha que estar, pra você conseguir chegar aqui e não ter que ouvir nenhum tipo de ofensa. Porque eu gosto de você, eu não consigo, e eu quero te defender, mas eu não consigo controlar o tempo todo que as pessoas falam pra você. Sim. Esse cara foi fudido. @passamãe, né? Te amo. E rola muito isso de a gente se acostuma. Igual tem um rapper que eu gosto muito, que é o MV Bill. E em 2006, mais ou menos, ele fez um documentário sobre tráfico, né? E meninos negros e etc. E era tão comum, tipo, ele perguntava assim, você não pensa em sair dessa vida e etc? Você precisa de ajuda? Eles, cara, se eu passar dos meus 18 anos, tá, tipo, vive bem, sabe? Eu não tem como eu chegar, querer, tipo, ir pra outro lugar, querer entregar currículo. Não, é que as pessoas olham da onde eu venho, elas não querem me contratar, porque elas não confiam. Porque esse é o estereótipo, veio da favela, pô, vai assaltar, vai roubar, não sei o quê. Então, tipo, não tem como a gente descer pra pista. Posso indicar um documentário que eu assisti esses dias na Netflix? Pode, Chama... Olhos que Condenam? Não, esse daí, Esse eu só não se você assisti. tiver muita força. Falaram pra assistir, eu não chorei falei, os não 4 vou. episódios. Não vou mas assistir. não é... Era um documentário chamado... Olá Privilégios, eu sou a Chelsea. Eu vi isso. E é muito bom, é uma mulher branca que vai questionar os seus privilégios e começa e tá no meio e ouvir a real dos... E é muito interessante o jeito que ela começa o documentário e como ela termina. Ela começa com uma fala do tipo, eu quero ver e tal. Ela termina porque ela toma tanta porrada. Sim. E ela termina falando assim, cara, eu não sei. Tipo, é quase isso. Eu sabe? não tenho a resposta. Talvez não tenha a resposta, mas ela vai no Oktoberfest e depois ela vai sentar com as socialites de uma cidade e é tão horrível como as pessoas ainda em 2019 colocam do tipo, tudo que você tá falando é meio mimimi, sabe? Não existe privilégio branco. Aí as pessoas falam, mas você tem que entender que aconteceu isso, foi um problema. Mas a gente não é privilegiado por isso. Não, faz tanto você tempo, né? Teve uma mulher que fala, vocês ficam insistindo nesse negócio da escravidão. Nossa. Tem uma questão que, tipo, é muito assim, tipo, as pessoas brancas de hoje em dia podem não ter culpa, mas elas colhem os privilégios da escravidão até hoje. E do mesmo jeito que as pessoas negras vão ter essas marcas. Mas se não fazem nada, entendeu? gente, tem Sim. culpa. Eu acho que é assim, se não Aí faz nada, tem tem culpa. isso. Se tá tentando fazer alguma coisa pra mudar, tem culpa, mas tá consciente da culpa e tá Sim. tentando, de alguma forma, equalizar a balança. E se não faz nada, pra mim é completamente culpado, assim como os caras há 200 anos atrás na escravidão. Eu achei muito interessante um dia que você falou da... Como que é? Que você perdoa até a pessoa até ir pra consciência. Como? Você falou lá que dia que a gente foi comer, que a gente foi almoçar, e foi um dia do nosso reencontro. Sim, a gente Que você perdoa até, tipo, a pessoa tava aí, não tinha do consciência racismo, aqui, tá. e daí a partir Entendo. daqui... Quando há um ato de racismo, e assim a gente entende que é ato com gravidade, mas se a pessoa não, ela falou e ela não tem noção do que ela falou, beleza, porque tá dentro de um racismo estrutural e o que falta é instrução. Ela reproduz uma coisa que ela sempre ouviu. Mas se a pessoa tá fazendo e tá falando consciente daquilo, aí já não rola pra mim. Aí pra mim é muito complicado. Mas aí é uma linha muito tênue que nós negros temos que entender que essa pessoa, ela tá numa sociedade que lhe faz isso. E depois que ela tem a escolha e a consciência, jogou luz na situação, é essa a questão, você jogou luz na situação e ela escolhe continuar ali, aí é um problema. Daí é exatamente, porque Você é racista assim. Aí é racista assim. Pega na cruz, igual com machismo e com homens. Nossa, eu quero falar depois sobre machismo e a sociedade gay. Um outro podcast que você me convidar. Vários, você pode pensar de Eu morei um tempo fora que eu tava vendo no coordenação de um projeto lá e eu tinha que contratar um estagiário. E eu, por currículo mesmo, selecionei 3 pessoas, 3 finalistas, que eram um árabe, um negro e um loiro de olho azul. E tive que apresentar para minhas chefes essas 3 opções. Falei, olha, tem os 3 aqui, acho os 3 super bacanas, os 3 super bons. E foi currículo e tal. E ela olhou pro currículo do árabe e fez assim, esse aqui não dá, né? Não consigo nem falar o nome dele.
Eita. Uma xenofobia pura, assim. Né? Agora, Nem rápida, fingiu, vamos rápido. Sabe, e a família dela era de militar, cara. Nossa. Sabe quando você não tinha reação? E ela deu aquela de e eu fiquei sério Tipo, assim. esperando Eu não você. entendi, eu não entendi. Sabe quando você. Tipo, eu falei assim, cara, Você pode perguntar pra ele como ele se chama. exatamente. Ou tudo bem, você pergunta pra ele, fala assim, tem um jeito mais fácil, porque talvez eu não consiga Posso falar. chamar de você tem o primeiro nome ou você tem algum Não, apelido? não tem problema tipo... não saber. Não tem É, problema não, até porque é uma língua. Mas agora você vai julgar o Não, trabalho da não. pessoa porque você não sabe falar o nome dela. O problema é escolher, ela escolher não querer quebrar esse espaço de outro país, é de outra realidade da minha, ele pode ter coisas pra acrescentar. E eu falo pra todo mundo assim, fui super privilegiado pra fora, que eu sofri muito pouco preconceito porque eu sou branco e falo inglês bem. Entre aspas, mais que eu sou branco. Exato. Very good. Exato. Very good. Porque, assim, My English, I assim, say very Porque good. sendo do Brasil, ainda tinha coisa do latino. Sim. Mas era um brasileiro branco. Então isso aí já cortava uma linha. É Pô, outra coisa. o que fazem com o indiano, você olha pros caras e fala, como é que esses caras conseguem, sabe? É triste, assim. Não, e Mas tá é isso. tudo bem pedir desculpa. Inclusive, eu pedi desculpa pro Foca, né? Eu Sim. acho que, inclusive, Foi pelo Instagram, eu tenho essa memória maravilhosa. Eu tava indo comer um salgado e eu falei assim, Posso saber o que é? era provavelmente um lanche, uma carne louca, alguma coisa assim. Mas eu lembro que ela falou, mas por que ela tá me pedindo desculpa? Eu nem lembrava das coisas. Eu falei, tá tudo bem. O foda tem aquele negócio de memória, lembro muito. Lembro muito, mas eu não lembro muito. Mas é porque às vezes eu coloco num do tipo, tá tudo bem. Não, mas eu falei merda. Tipo, não vou me estressar. Não, Joguei bem no lixo isso, essa memória. Joguei no lixo essa memória. Mas assim, você vai depois, imagina, na época da faculdade eu não tinha consciência nem de feminismo quanto lá de racismo. Imagina, então. Eu tenho essa merda, questão com. Eu tenho muito amigo e amiga trans e não binário. E Sério? pra mim, no começo, tratar não binário, eu falava, gente, e agora, como que eu falo? Aí eu chegava na pessoa, você prefere qual pronome? Mas, tipo, até eu aprender que, tipo, e tudo qual bem, que é a sua exato. preferência? Sim, e daí, tipo, eu falava, gente, me desculpa, mas você prefere qual pronome? Não, cara, tipo, é bom você perguntar. Melhor Porque isso perguntar, mostra exato. que você, tipo, você se importa em como que a gente se sente. Exato. Então, isso, eu rola acho muito eu acho isso. que é aí que vai, né? A coisa Sim, do Eu fui como que entrevistar a pessoa mulher, se sente. uma mulher trans um documentário e eu soltei uma coisa que eu me envergonho de ter falado, mas ela falou, da hora ela foi super legal. Eu falei assim, mas então, como é que é? Não, é o lado homossexual. Ela falou, oi? Eu sou Sim, homossexual. tipo, Sou trans, gê- sou hétero. Gênero não é a mesma coisa que Exatamente. Ela fez, é, puxa, desculpa. Ela falou, não, fica tranquilo, eu entendi o que você quis dizer, eu entendi exatamente o que eu tô te explicando pra você entender, pra você não cometer esse erro. Eu falei, depois dessa, nunca vi, tá em câmera, tá gravado. Tá gravado. meu Tinha erro. uma câmera virada pra você pra ver a sua cara de tacho. Não tinha, eu devia estar vermelho assim, ó. Existem várias formas de lidar com o diferente. E a melhor forma é perguntar, tá ligado? Eu já vi, eu sempre dou um migué, eu nunca sei quem é o cara que trabalha na loja. E eu sempre pergunto assim, oi, você sabe quem trabalha aqui? Porque assim, eu posso, na minha precipitação, achar que sempre é a mulher que atende, Sim. que me atende na loja de roupa. Eu posso achar que porque o cara é desse jeito, é ele que vai fazer isso. Daniel, você precisa andar comigo um pouquinho. Eu sou tipo um detetive quando eu entro na loja. Eu fico parando, eu olho. Eu vejo as pessoas se movimentando. Pera, ela tá indo Eu fiquei buscar pensando quem é roupa. Daniel, tá? Porque todo mundo chama de foca. Eu não sabia se eu tinha. Eu tenho- Mas Não, eu todos, Eu sabia disso. todos Mas podem me eu- chamar. eu Arroba chego na foca loja- Daniel. Gente, mas não tinha o Daniel. Eu chego na loja, eu fico 5 minutos olhando. Peraí, deixa eu ver quem vai ser quem. Olha todo mundo. quero Deixa eu ver ver quem a vai movimentação. ser quem. A Deixa eu ver se movimentação. alguém vem até mim. Aí, conversou com a caixa. Talvez seja. Não, mas pode ser uma cliente. Voltou, arrumou a arara. Pode ser cliente também, não sei. Se entrou na portinha e subiu na escadinha pra buscar no... Ali que eu vou. É ali Mas que é eu muito vou. bom. Eu fico olhando assim. Não, você é muito paciente. Nem uniformizado eu vou na primeira. Porque eu falo, Não. vai que, sei lá, o cara trabalha numa outra Não, e vai que loja. tipo, a pessoa tá com uma roupa parecida com um uniforme É. que não é um uniforme. Eu fico uma Daí, Sherlock Holmes. Mas enfim, só voltando pro nosso papo do podcast, Né? tem esse preconceito muito grande também com a questão da saúde mental, né? Do tipo, tem depressão. Nossa, como você precisa rir mais. A gente comentou isso no outro, né? Não, Isso eu passei a minha... Eu fiquei 10 anos na mesma igreja. Então eu passei da adolescência à fase adulta ouvindo que depressão é um demônio, que você tem que orar e vai a falta de Jesus. É falta de Jesus. Nossa, sabiam eles que era falta do Dr. Paulo e da doutora Celi, hein? E aí era muito complicado
delicado entender esse lugar. Não, de e ainda é sentir. muito do tipo, agora psicólogo até tá melhorando, até tá um pouco melhor. Psiquiatra continua sendo, mas é do tipo, psicólogo é coisa de louco. A pessoa automaticamente, tipo, nossa, quem que precisa disso é só quem tá, assim, completamente transtornado, babando na rua. Mas eu Sabe? às vezes eu uso isso como um cara que quer fazer qualquer piadinha. Com, você vai no médico, não sei o que lá. É psiquiatra. Proctologista. Já falo que é proctologista. Né? Pra pessoa quebrar e falar assim, já, tá tudo bem, gente, eu vou Eu falo, é. dos meus, eu vou no neurologista, qual é o problema? Não vou, qual é o Tem, problema? tem. Pelo amor de Deus, a saúde da minha saúde íntima é que eu mais quero que seja bem, né? Pô, sei lá. Se você tá negligenciando a sua, É. aí Aí o problema é seu. Eu tenho vergonha de você, não de mim, né? Tipo, eu tenho vergonha de você por não ir. Exatamente. Depois você fica Eu tô bravo com que de você e da sua falam que homem parceira. morre mais, sério. Você vai fazer, não é pra É você que não vai no médico. Não, uma das primeiras coisas que a gente falou no programa sobre terapia foi tipo que a gente faz terapia pra aguentar quem não faz terapia. Exatamente. Né? isso. Porque, nossa, o mundo ia ser tão melhor se as pessoas fossem realmente na terapia, Sim. fossem lá procurar ajuda e conversar. E como é bom falar, e como às vezes você simplesmente ir lá e falar com a pessoa e desabafar de ser, tipo, e se ouve falando um negócio, contando e fica, nossa, que coisa imbecil que eu fiz. Não, né? às vezes você vai com um negócio como se fosse um monstro, você fala, aí a pessoa, o terapeuta fala de volta, assim, você chega em casa, cara, nem era um monstro de 7 cabeças desse jeito, por que eu tava me martirizando tanto? Tipo, tá tudo Pois bem é. o que aconteceu. Não, e eu achei é muito isso. legal isso que você falou no começo do tipo de terapia que você fez. Essa de você, tipo, cara, eu cheguei sem. Eu não sabia falar as coisas, Sim. eu me comunicava por foto. Gente, eu achei isso tão lindo. Não, e eu achei. Ela falava, o que você faz? O que você se sente bem? Qual que é teu hobby? Eu falei, cara, eu gosto muito de fotografia, eu faço fotos, etc. Bom, então, se você não se sente bem falando, vamos. Eu nunca fiz, mas dá pra gente tentar. Aquele negócio, Maravilhosa, nunca gente. fiz, Que mas pessoa vamos tentar. maravilhosa. É isso. Dá uma Vai que dá olhada aí. certo. Né? Qual que é o Nossa, roupa qual que é? Eu não dela? sei. Qual que é o roupa? Faz muitos anos. Meu, Como é que a mas gente tá de isso. tempo aí? Já Zé? acabou, faz umas 3 horas. Que Você jura? Quanto tempo foi? Foca! 1h30 só do foco. Quase 2 horas, com certeza. Assim. Sério? Tá, então vamos começar a finalizar, gente. Algum recadinho pra quem tá pensando em fazer terapia pela primeira vez? Faça. Só vai, cara. É tipo injeção, é tipo um bungee jump, é tipo qualquer coisa. Vai. Vai. Vocês não viram, mas eles não contaram. Eles não fizeram Não, 3, 2, 1 não, agora. foi tipo, foi incrível. Faça. Foi lindo, Nossa, não falar mais nada, né? Meu, não tem essa. Vai lá, faz. Mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, pontuar? Não é um bicho de 7 cabeças, você não é louco porque você está fazendo terapia. Muito pelo contrário, Tudo bem. vocês são. Vocês têm É, noção de onde você tá, né? Atenção. Já tá melhor do que muita gente. E fazer terapia, eu sempre falo isso pra um amigo que tá muito cru nessa ideia de fazer terapia. Ele é o seu melhor amigo que não te julga, porque você vai contar tudo pra ele e ele vai te ajudar. Real. Ele não vai te julgar. Sim, e às vezes tem um amigo que. Não, é aquilo, né? Fazer terapia é uma coisa, você desabafar com um amigo é outra. O amigo muitas vezes não entende. Eu já tive crises que eu falava, gente, contava o que tava acontecendo. Ai, mas como assim você pensou isso? Você não pensa na sua mãe? Nossa, que egoísta que você é. Nossa. Cara, eu só quero parar de sentir o que eu tô sentindo. Não importa Assim qual como o custo. terapeuta não vai te dar um abraço e tipo, fica e comer brigadeiro com você, Sim. o amigo às vezes Você também tem não os vai dois amiguinhos, saber. 2 tipos de amiguinho. O amiguinho que não te julga e te ajuda e o que talvez não julgue e coma brigadeiro com você. Exato. Exatamente. E tá tudo bem também. Mas o mais importante é cuide da sua cabeça como você cuida do burpee. Como você cuida da sua coluna. A minha piada próxima era assim, só não tem um amigo que gosta de fazer burpee. Porque esse amigo não existe. Eu não conheço uma pessoa Exatamente, que porque realmente daí gosta. você tem um amigo imaginário É, e a gente tem que cuidar Vai pra disso. terapia E também. vai- Vai você e ele pra terapia. Mas cuide da sua cabeça igual você cuida de todo o resto do seu corpo, da sua Exatamente. vida. E se você não cuida do resto do seu corpo, cuide de... Começa a cuidar disso Começa a agora. cuidar. Eu também.
Então tá bom. É isso. Por hoje. Muito Então, obrigada. até o Terapia 3. De novo. Agora vai! A revolução, né? Eu ia fazer a piada com um filme estranho, mas tudo bem. Como é que é? O inimigo agora é outro. Não é tão estranho assim, né? É, na verdade é mesmo, faz todo sentido agora. Faz todo sentido. Aí você vai descobrir que o inimigo é você mesmo. Que é pior, tá ligado? Meu Deus! Porque isso tá piorando. Você tá piorando. Vamos Tchau. contar.